Você pode se chamar de Senior Developer, né? Uma lista para a gente entender a respeito disso. Esse é um texto do Morris Cross e você está aqui no meu canal, Igor Vieira, para a gente estar lendo a respeito. Vamos lá. Verifique esta lista para descobrir se você tem experiência suficiente para se autodenominar desenvolvedor sênior. Eu geralmente prefiro que as pessoas me chamem de sênior do que, tipo assim, as pessoas digam, olha, o Igor parece ser um cara sênior, né? Do que necessariamente eu me dizer, nossa, eu sou um sênior. Mas enfim, vamos lá. O título, indescritível, desenvolvedor de software sênior, é uma designação que muitos aspiram, mas seu significado pode ser tão variado quanto as bases de código nos quais você trabalhou. Então, quando você poderá finalmente abandonar júnior ou nível médio, ou porque lá não é pleno, né? É médio, medium, do seu título e abraçar o reverenciado status de sênior? Resposta curta. Não existe uma lista de verificação universal com a qual todos concordem, mas existem habilidades essenciais das áreas de compreensão que apontam na direção certa. Tipos de dados e estruturas complexas. Conhecer seus tipos dados básicos, como números inteiros, flutuantes e booleanos, é semelhante ao escritor que entende alfabeto. É fundamental, mas o desenvolvedor sênior vai além, dominando estruturas de dados complexas como árvores, gráficos, listas vinculadas. Aqui, tipo listas encadeadas, mas enfim. Compreender como armazenar e manipular dados com eficiência faz com que você deixe de ser apenas programador e se torne solucionador de problemas em grande escala. Modificadores de acesso. Pode parecer trivial, mas modificadores de acesso como Public Private Protected são sinais de trânsito do seu código. Eles regulam o fluxo de dados, funcionalidades, aumentando a segurança e reduzindo o risco de manipulação acidental do código. O domínio de quando e como usar esses modificadores mostra o crescimento de desenvolvedor que simplesmente faz coisas funcionarem para alguém, faz as coisas funcionarem bem. Isso aqui tem muito cara de programador Java ou C Sharp, mas enfim. O desenvolvedor sênior não apenas joga código por cima do muro e deseja sorte no mundo selvagem da produção. Compreender os estágios do ciclo de vida, desenvolvimento, teste, preparação e produção garante que você esteja escrevendo um código que não apenas funcione, mas também tenha um bom desempenho sobre diversas condições. Você entende que funciona em um ambiente de desenvolvimento, pode falhar em produção e planejar adequadamente. Isso é verdade. Testes unitários de integração. Código sem teste é como um carro sem freios. Ele pode mover, mas boa sorte em controlar. À medida que você ascende a um cargo sênior, escrever testes unitários de integração deve se tornar uma segunda natureza. Ele demonstra uma consciência de saúde do projeto ao longo prazo, uma compreensão de como seu código interage dentro do ecossistema mais amplo. Isso é uma verdade, cara. Cara, eu acho que eu já falei isso antes, eu já disse isso antes, mas eu acredito piamente, isso daqui eu já vi, assim, claro, na minha mente, e já vi em que cenários aconteceria isso. Que, cara, a gente fala que, por exemplo, olha, vamos fazer essa parada e a gente desenvolve uma aplicação, etc, né? Uma aplicação web, mobile, não sei. E aí a gente começa a desenvolver essa aplicação e ela no estágio inicial é praticamente um MVP, né? Poxa, a gente viu, né? Funcionou. A ideia é essa, de fazer isso, não sei o que. Beleza. Só que o próximo estágio não é você colocar mais código. O próximo estágio é você testar o código. Porque é melhor você testar o seu código, criar testes minimamente simples, sabe? Testes unitários para você dizer que as coisas estão sendo feitas lá da forma que deveriam ser feitas, etc. Para que aí depois você ganhe, né, o alicerce para você continuar a escrever código. Porque, pô, cara, eu já cansei de ver maluco que quis escrever código. Aí foi mudar outras specs. Aí pediram para ter mais outros specs e de repente estava um monstro. Por quê? Porque não tinha teste, cara. Porque as paradas quebravam e não sabiam onde quebrava corretamente, entendeu? E aí você quer dar um passo além, mas, pô, tu não fez nem o dever de casa primeiro, entendeu? Então, assim, cara, faça testes. Desenvolva testes. Coloque testes na sua aplicação. Tal influenciador diz que, tipo, teste unitário não é necessário. Dane-se, cara. O cara no final do dia não vai pagar tuas contas, entendeu? É melhor você fazer fazer o básico bem feito. O básico bem feito é o que te salva. Faz o básico bem feito, cara. Testa lá a sua aplicação, faz bonitinho. E depois, né? Isso daí garante valor pro teu cliente. Ele não sabe necessariamente o que vai garantir valor, mas vai garantir valor futuro, porque, pô, vai ser uma reclamação a menos na tua cabeça. Então, confia, cara. Faz seus testes.
vai crescendo de pouquinho em pouquinho, vai dar tudo certo. Enfim, gestão de dependência mesmo em projetos pequenos. Gestão de dependência pode parecer algo saído de um filme de ficção científica, mas é crucial para escrever código desacoplado e estável. O domínio aqui mostra que você está pensando na arquitetura do código, mesmo projetos menores, sinaliza a sua mudança de um solucionador de problemas de curto prazo para um pensador de longo prazo. Depende da situação, de como, mas sim, gestão de dependência é interessante você pensar a respeito de como que você pode organizar a estrutura do seu código, etc. Preview de memória e coleta de lixo. Desenvolvedores sêniores sabem que o código eficiente não significa apenas reduzir a complexidade de tempo, mas também otimizar o uso da memória. Compreender a memória RIP e pilha, justamente com os mecanismos de dados de coleta de lixo, ajuda a escrever aplicativos eficientes e robustos. Perfil de memória não é apenas uma palavra da moda não é apenas uma palavra da moda para você. É uma ferramenta essencial em seu kit de ferramentas de depuração. Até mesmo, em vários casos, né, você tem que pensar, por exemplo, recurso de memória, né? A forma como você utiliza a memória para poder testar, rodar a tua aplicação, etc. Dois casos aí que você pode ver isso de forma claramente. Por exemplo, quando você vai rodar teste end-to-end. Testes end-to-end, eles são um custo muito caro, né, para a tua aplicação. Geralmente, quando você já tem uma aplicação um pouquinho mais robusta, é interessante você ter um teste end-to-end para garantir que o seu usuário final ele não vai pegar nada quebrado, né? Isso daí é muito bom e muito importante, inclusive. E aí o que acontece, cara? Geralmente, às vezes a gente não tem otimização, não necessariamente do código, mas a gente não tem a otimização da forma de teste, né? E principalmente o JavaScript, né? Ele não tem uma forma de você lidar com história de memória muito fácil. Então, é bom que você tenha um entendimento de como que você pode otimizar até mesmo os seus testes. Então, tipo, testes unitários e testes end-to-end, cara, quebra em vários tipos de processo, faz o shard deles, né? Para separar, para você não estourar sua memória e você conseguir rodar os testes com maior facilidade. São técnicas que você pode utilizar. A aplicação mesmo, JavaScript, cara, principalmente quando você vai fazer build da sua aplicação, tenha um cuidado, né, para que você possa quebrar ela em várias pequenas partezinhas para poder fazer um melhor load, né? Então tem várias ferramentas de otimização que você pode fazer para criar um build que seja mais fácil de ser carregado no primeiro momento para o browser. Igual, por exemplo, por que as pessoas estão usando Tailwind? Você já perguntou por que as pessoas estão usando Tailwind? Porque as pessoas querem evitar JavaScript no front, cara, no client-side torando a tua aplicação. Porque, por exemplo, você mete um style components, cara, JavaScript no meio, entendeu? Então vai aumentar o tamanho do seu bundle para poder fazer leitura. E aí, para poder fazer leitura no browser, o browser ele vai ter que interpretar aquele JavaScript inteiro. E, cara, é muita coisa, entendeu? Então, essas pequenas coisinhas você vai aprendendo e vai vendo que, tipo, todas elas geram uma otimização melhor. E escrever código também de qualidade. Por exemplo, esses dias para trás, eu escrevi um código que ele tinha aumentado a complexidade da aplicação. Então, tipo, ele não era performático. E aí, um tech lead, que na época eu trabalhava nessa empresa, ele falou assim, cara, olha a complexidade, tá errada. Aí eu falei assim, putz, realmente, aqui vai aumentar a complexidade muito, né, da aplicação, então vai tornar ela mais lenta, né? E aí eu só reescrevi 2 linhas a menos, sabe? Escrevi de outra forma. E o nível de complexidade mudou, entendeu? Então, essas coisinhas a gente vai vendo. Putz, cara, acabou de buzinar aqui perto de casa para entregar alguma coisa para alguém. Mas enfim, essas coisinhas a gente vai vendo, vai aprendendo de pouco em pouco. Inclusive, cara, se você tem dificuldade, principalmente para aprender complexidade, formas de algoritmos e etc., eu recomendo muito esse livro aqui, ó, Entendendo Algoritmos, que é do Aditya Bhargava, alguma coisa assim. É um livro excelente, é um livro bem fininho, inclusive, mas ele é bem ilustrativo. Não tô pagando nada pra fazer jabá desse negócio, mas, tipo assim, é bem ilustrativo e você, tipo, consegue melhorar as suas habilidades nesse sentido. Mas, enfim, vamos lá. Depuração. A depuração é uma forma de arte que se aperfeiçoou ao longo dos anos de
prática. Como desenvolvedor sênior, você deve ser capaz de fazer mais do que apenas solucionar problemas básicos. Sua habilidade deve ser de entender e decifrar bugs complexos. Aqueles problemas interligados que exigem um olhar atento e um conhecimento profundo da base de código para serem desvendados. Com o tempo você vai meio que criando no seu cérebro, né, uma forma mais simples de você criar caminhos para depurar um determinado problema. Ao menos eu tenho isso. Por exemplo, se eu vejo alguma coisa ali dentro da minha aplicação que ele está criando determinado evento, primeiro eu tenho que saber replicar aquele determinado evento, e aí depois eu vou depurando, tipo, de cima a baixo, vendo o que eu tenho que está quebrando aquela determinada parte da aplicação. E aí eu vou testando, vendo, até eu ver certinho onde é o local e entender o problema. E aí depois que eu entendo o problema daquele negócio, além de eu resolver o problema, eu começo a criar testes com aquele cenário daquele problema. Então, da próxima vez, né, que talvez surgir alguma coisa próximo daquilo, pelo menos eu sei identificar ou depurar onde é que é. E aí, se o teste quebrar, eu provavelmente sei o que aconteceu. E se isso tem a ver, por exemplo, com algo que é back-end também, eu vou ter uma maior clarificação, né, de onde quebrou e do porquê quebrou e de como quebrou, entendeu? Então, o seu teste e a forma como você escreveu se torna meio que uma documentação futura para você e para outras pessoas de como que resolve determinados problemas e te ajuda a depurar melhor o que aconteceu ali dentro daquela aplicação. Enfim, documentação. Sejamos realistas. A maioria dos desenvolvedores prefere escrever código do que documentação. No entanto, documentação externa clara, concisa e bem estruturada é uma marca registrada de desenvolvedor sênior. Isso mostra que você está apenas além de si mesmo, considerando como os outros membros da equipe irão interagir com o seu código. Eu gosto desse negócio de sono, mas às vezes é estranho. Enfim, ele aparece do nada. Cara, documentação, inclusive tem esses dias eu tava ouvindo um Dev na Estrada com um cara, com o Will, não sei se vocês conhecem, mas enfim, ele falou que, tipo, o outro engenheiro que trabalha com ele trabalha na Netflix, ele falou que sim, o outro engenheiro falou pra ele ter escrito documentação, porque eles estavam enfrentando o mesmo problema que o Will já tinha enfrentado, e eles viram que, tipo, tinha um commit lá do Will, mas eles tiveram que gastar mais tempo, um pouquinho mais de tempo, para poder entender o problema e resolver. E aí ele pediu pro cara para ele documentar. A maioria dos casos, né, principalmente quando a gente trabalha em startup, etc., dificilmente a galera pensa em documentação. Mas eu acho que é interessante você escrever documentação, principalmente por conta desse sentido, né, que você não está escrevendo código para você só, né? E você está escrevendo código para outras pessoas que vão vir depois de você. Um dia você sai da empresa, cara. E um dia aquela empresa ainda vai precisar existir. É melhor que você deixe uma marca ali naquela empresa. Quando você escrever uma boa documentação, qualquer um pode usar e qualquer um vai conseguir fazer aquilo que, sei lá, estava descrito naquela documentação. Seja uma funcionalidade específica, etc. Seja, sei lá, o setup da aplicação. Às vezes uma aplicação que tem um setup que é realmente rigoroso, cara. Que tem N coisas. Eu trabalhei em empresas onde o nível de restrição era muito alto, sabe? Inclusive, você não conseguia baixar um pacote externo facilmente. Eles tinham um cache de pacotes específicos dele. Mas fora isso, você tinha que fazer muita coisa na mão. Então, fazer muita coisa na mão, você tinha que documentar. E você tinha que documentar para as pessoas para que elas entendessem aquilo que você estava fazendo. Então, documentação é algo muito importante. Documentação às vezes não é nem só código. Eu sei que muitas vezes você só é jogar na lenha e as pessoas vão lá e falam assim, cara, se vira aí com o código que tem. Às vezes é essa documentação que tem. Mas ganhe o hábito de escrever documentação. Às vezes pode ser até no seu próprio PR, entendeu? Escreve no seu PR que você solucionou aquele problema e escreva o máximo possível dentro do seu PR. Aquilo também é uma boa documentação. Não é a melhor, acredito eu. É bom que você realmente tenha um doc, mas é uma documentação também. Enfim. Referência. Os benchmarks são um boletim do seu código. Um desenvolvedor sênior sabe a sua importância. Além de escrever código funcional, você deve compreender suas implicações de desempenho, medindo velocidade, consumo de memória e outras métricas importantes. As especificações OpenAPI. Conhecer as especificações OpenAPI indica que você está familiarizado com as práticas recomendadas para desenvolvimento de APIs e pode produzir ou consumir APIs consistentes, bem documentados e fáceis de entender. Programação assíncrona. À medida que você avança a capacidade de escrever código assíncrono, torna-se essencial. Permite o uso mais eficiente de recursos e melhor desempenho. Se você não se sente confortável com async await, então você precisa aprender um pouco. Programação de APIs. APIs são o espinho dorsal de desenvolvimento de software moderno. O desenvolvedor sênior não deve apenas ser capaz de consumir várias APIs, mas também projetá-las e implementá-las.
Serialização. Compreender a serialização e deserialização é crucial quando você lida com armazenamento de dados, comunicação de rede, transformando objetos complexos em fluxos de bytes e vice-versa. Esse conhecimento é essencial para diversas tarefas, desde o armazenamento em cache até envio de dados pela rede. Padrões de arquitetura de software. MVC, MVV, Singleton, CISO como siglas aleatórias para você, então a antiguidade pode estar um pouco mais distante. O desenvolvedor sênior deve ser capaz de aplicar diferentes padrões de arquitetura de software dependendo da necessidade do projeto. Mapeamento de entidade, MTC, né? Mapeamento de entidade e relacionamento é crucial em aplicações de uso intensivo de banco de dados. Você deve se sentir confortável em traduzir requisitos de negócio para modelos de banco de dados, compreender as implicações de diferentes relacionamentos, como um para muitos ou muitos para muitos. Já dizia, né, o meu professor de banco de dados da faculdade, né, quando você tem muito para muitos, talvez você precise de uma tabela, né, intermediária. Mas enfim, problemas comuns em seu idioma específico. Cada idioma tem suas armadilhas. Saber o que são para e como evitá-los, ou melhor ainda, como aproveitá-los, marca você um desenvolvedor sênior nessa linguagem. Tratamento de conexões e solicitações de rede. Esteja você trabalhando em uma arquitetura de microserviço, apenas buscando dados de uma API externa, é crucial entender como lidar com solicitações e de resposta de rede. Segurança. Você conhece diferentes tipos de autenticação e autorização em linguagem de programação, em sua linguagem de programação preferida. Você é capaz de aplicar diferentes mecanismos para garantir a segurança de suas aplicações. Em resumo, alcançar o título de desenvolvedor de software sênior não envolve apenas anos de experiência, mas também dominar um conjunto diversificado de habilidades, compreender as implicações mais amplas do seu trabalho e buscar continuamente a excelência. À medida que você navega num complexo terreno de desenvolvimento de software, continue aprimorando suas habilidades e em breve você encontrará o título de sênior, combinando com você com um terno bem feito. Obrigado pelo seu tempo. Se você gostou dessa história, bata pausa. Você pode bater até 50 vezes. Enfim. Cara, eu gostei. Eu achei que são bons pontos, inclusive. Alguns, por exemplo, eu sei que eu ainda preciso melhorar. Por exemplo, acho que especificações de Open API são um ponto que eu preciso melhorar. Eu não sei necessariamente como que funciona. Padrões de arquitetura eu conheço alguns, mas não necessariamente todos. Eu acho que, inclusive, depois eu posso fazer uma série com alguns padrões de arquitetura. Que além de eu aprender, eu passo para vocês e aí a gente aprende junto. E eu acho que, por exemplo, pontos como segurança, cara, isso daqui é algo que você precisa ter um aprofundamento maior. Eu acho que até hoje, tipo assim, mesmo, sei lá, tendo bastante experiência com desenvolvimento de software, eu acho que eu ainda não sei muitas coisas sobre parte de segurança. E eu acredito que boa parte das aplicações de web hoje em dia ainda não tem pontos de segurança tão fortes, entendeu? Eu não sei se o ponto de segurança atualmente ainda é visto tão bem nas aplicações web. Mas enfim, eu gostei bastante do texto. Até dar os claps ali, né? Pro Maurice Cross. Parabéns, acho que o texto foi incrível. Enfim, se você gostou, se você achou que você já é um sênior, coloca aí na lista. Diga se você é um sênior de fato. E a gente se vê no próximo vídeo. Deixa o seu curtir, seu joinha e se inscreva no canal, tá bom? Grande abraço e até mais. Valeu!